Semana passada nós estamos fazendo 2 mensagens que antecedem a série do Fazedor de Discípulos, e a gente vai pregar em cima do livro. Nós vamos ler juntos, as redes sociais também vão acompanhar a campanha, a gente vai começar a falar sobre isso. Mas nós vamos fazer 2 mensagens. A primeira nós fizemos semana passada, e a gente falou sobre o poder não apenas de estar juntos, mas o que o Senhor exige e quer da gente é concordância. E o que é concordância? É a capacidade não apenas de estarmos juntos, mas de andarmos juntos. A gente vai saber se a gente está em concordância, não apenas quando a gente está de braços dados, mas quando a gente anda. Aí a gente sabe que a gente ou vai estar anulando forças, ou a gente vai estar somando forças. E hoje eu quero falar sobre talvez uma das coisas mais importantes no que tange a essência do homem. A essência do homem. A palavra é o ser humano, de acordo com o sociólogo Peter Beger, ele fala que o ser humano, ele é ser humano fenomenologicamente, ou seja, o que faz o ser humano ser ser humano são dois parâmetros. Primeiro, ele dá sentido para as coisas, ou seja, não basta experimentar apenas, mas a gente dá sentido porque a gente experimenta. E em segundo lugar, porque nós somos seres sociais, ou seja, não somos seres humanos se não somos sociais, nós somos relacionais. Eu quero falar sobre esse tema agora, e o tema é chega de solidão. Nós vamos tentar entender onde isso se encaixa, inclusive na dimensão e na esfera do discipulado. Hoje eu quero convidar você talvez a refletir talvez sobre a mais surpreendente declaração de Deus. Imagina um negócio que Deus falou que desce quadrado se a gente não entender o contexto. Eu quero falar hoje sobre a surpreendente, chega assim, a beira, se não fosse Deus falando, seria a beira da heresia, vamos dizer assim. Bom, Deus fala isso. Eu estou em Gênesis 2, e você vai acompanhar aí o versículo 18. O autor bíblico aqui está contando para nós o relato da criação, sobre como a criação do ser humano se deu, e quais foram as características essenciais do homem. O que Deus já colocou lá no início da criação? Deus colocou algo, Deus nos fez de uma forma. A gente sabe que o texto bíblico ele traz 2 relatos da criação. Um está em Gênesis 1 e outro está em Gênesis 2. Gênesis 1 falou para uma comunidade, Gênesis 2 falou para outra. Eu vou usar do Gênesis 2 e vou trabalhar um pouquinho com Gênesis 1 também. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre isso. Como é que Deus nos criou? Qual foi a essência que Deus colocou em todos nós? O versículo 18 explica. Olha o que ele fala: o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. Pai, me empresta seu celular aí, pai, só para não perder o horário, porque eu botei outro celular para gravar. Obrigado. Não é bom que o homem esteja só. Homem aqui não é no sentido de gênero, é no sentido de humanidade. Aqui é isso que o texto em hebraico fala. Aqui não é homem do sexo masculino, mas é ser humano, espécie humana. Então a tradução certa aqui seria essa: não é bom que o ser humano esteja só. Não é bom que o ser humano esteja só. E é surpreendente essa declaração, porque essa declaração acontece num contexto. Se você for ver os próximos versículos, o Adão começa a dar nome para os animais, categorizar os animais, inclusive, de acordo com o relato de Gênesis 1, a dominar sobre os animais. E ele continua dizendo assim, depois que formou, versículo 19, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver, a Adão nesse caso aqui, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu um nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Essa imagem aqui, a minha imaginação, ela me coloca numa situação. Está ali Adão e passa um bicho. Esse aí é a vaca, esse é o boi, esse é o cachorro, essa é a cadela, esse é o galo, essa é a galinha. E ele vai dando nome,
e vai categorizando. E ao final do trabalho, diz o texto bíblico que Adão, ele não tinha ninguém para auxiliar. Mais que auxiliar aqui, não é uma ideia de subalternidade, inclusive isso é para ser discutido em outro momento. É uma ideia de correspondência, que lhe correspondência, é o que está escrito aí, não achou ninguém para lhe corresponder. E eu imaginei uma conversa entre Adão e Deus. Depois que Adão fez o trabalho que Deus mandou para ele, o trabalho de casa, deu nome, categorizou, organizou, Adão falaria assim: mas sabe Deus, olha, foi muito legal, dei nome para tudo, entendi o que eu tenho que fazer, a minha gestão, organização, a minha organização em relação à criação, mas eu percebi que tem um defeito, tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa aqui que a tua criação passaram, está muito bacana, mas todos os bichos passaram de dupla em dupla, e foram passando, mas eu estou sozinho, e eu imaginei Deus assim, numa postura mais antropomórfica, assim, se fosse homem, falando assim: mas como você está sozinho? Que absurdo isso, você não percebe que eu sou a sua outra parte, pô? Você não percebe, por exemplo, que eu sou a sua companhia? Você não percebe que o seu pai sou eu? Você não percebeu isso? A imagem e semelhança sou eu. Imagina se Deus estivesse falando isso. Mas Deus falou isso, gente. O que Deus falou? Aqui vem a grande revelação bíblica. A grande revelação bíblica é que Deus não fala nada disso. Ele olha para Adão, e diante de todo o seu trabalho com a criação, e diz: é isso mesmo, Adão, não é bom que o homem esteja só. Gente, esse não é bom não é no sentido qualitativo, de bom e mal. Não, é no sentido quantitativo. O que eu quero dizer? Quando alguém bota alguma refeição para você, e o cara está botando a refeição, você fala: tá bom, ou seja, está suficiente, ou seja, já é ideal, não precisa mais. Ou seja, não é suficiente que o homem esteja só. E daí, aqui vem a grande descoberta do que Deus está falando para a gente hoje. Aí tiramos uma conclusão importantíssima que muda tudo. Na matemática de Deus mais uma pessoa é igual a solidão. Deus mais uma pessoa é igual a uma pessoa sozinha. Sabe, em que sentido Adão está sozinho? É óbvio, ele tinha acima dele Deus, e ele tinha abaixo dele também a criação, a quem ele dominava. Inclusive, na primeira narrativa da criação, em Gênesis capítulo 1, Deus diz assim: eu vou fazer o ser humano à minha imagem e semelhança, e ele vai dominar sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre os animais selvagens. Então, Adão domina sobre e é dominado por. O que eu quero dizer é assim: ele domina sobre a criação, mas domina sobre a criação, e ele é dominado por Deus, mas não tem ninguém diante dele que lhe corresponda. Ele tem gente acima e gente abaixo, mas não tem ninguém que lhe corresponda. Deus não corresponde aos animais, o homem não corresponde aos animais, o homem não corresponde a Deus. Mas quem o homem corresponde? Eu vou te explicar: um outro ser humano, um outro homem. Então Deus nos criou nessa relação em que nós precisamos de alguém que nos corresponda. Nós precisamos falar entre iguais. É por isso que o texto bíblico continua dizendo, e Adão, quando está diante de Eva, ele diz assim: agora sim, essa é a carne da minha carne, essa aí é osso do meu osso, essa é sangue do meu sangue, essa sim me corresponde, essa é minha igual. Pois bem, na matemática de Deus, um homem mais Deus é um homem sozinho. Não é suficiente que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Sabe, isso me faz lembrar uma outra história, que é até engraçado, tem até um senso de humor a história. É a história de Moisés. O povo de Israel
estava escravizado no Egito durante 420 anos, e Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, você vai libertar o povo, vá até Faraó e diga para libertar o povo. Moisés falou: desculpa, santidade, eu vou a Faraó libertar o povo? De jeito nenhum. Quem sou eu? Eu não vou coisa nenhuma, isso vai ser mal roubado, eu não vou de jeito nenhum. Mas Deus falou assim: ei, eu vou ser contigo, rapaz, pode ir, eu vou ser contigo. Agora não tem como Moisés dizer não, né? Deus vai com ele. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Eu não vou mesmo. Deus investiu mais pesado. O que você tem na mão aí, Moisés? Um cajado. Joga no chão o cajado. Moisés joga no chão. O que acontece? O cajado vira uma serpente. Uau! O que Deus está falando? Olha o poder que está à sua disposição. Pega a serpente de novo, Moisés. Moisés pega a serpente. Moisés, você não percebe que eu tenho todo o poder? Agora vai ao Faraó, eu vou contigo. Aí Moisés fala assim: pô, então tá bom, o cajado e o Senhor? Vou não. Não, peraí, vamos refazer. Tá com a mão aí? Bota a mão aqui, ó, no peito. Tira a mão do peito, mão leprosa. Agora bota a mão de novo. Tira a mão de novo, mão sã. Você percebeu, Moisés? Eu tenho poder, rapaz. E vou falar um negócio para você: se não funcionar o negócio do cajado com o Faraó, esse negócio da mão vai funcionar. Então, peraí, Moisés olha para Deus e fala assim: então tá bom, então você está me falando que o cajado, esse negócio da mão e o Senhor, vou e está tudo certo? Vou não. Não, peraí, joga a água aí, Moisés. Moisés pega a água e joga, e quando a água bate no chão, ela vira sangue. Deus fala: agora você vai, né? Mas Moisés fala: não vou. E aí a resposta de Moisés é uma das coisas mais interessantes. Está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no meu passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. E disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Deus argumentou para Moisés: quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Ou seja, eu sou todo poderoso. Agora vá, eu serei com você, Moisés. No versículo 13 do capítulo 4 de Êxodo, Moisés fala assim: Senhor, não dá para enviar outra pessoa não? Agora você pode imaginar isso, gente? Sabe, Deus falando assim: eu vou contigo, fique tranquilo, eu vou contigo. E você responde para Deus assim: Senhor, não dá para mandar outra pessoa não? Agora você imagina que Deus vai ficar furioso com esse negócio de Moisés. Mas não, ele não fica. Aí Deus fala para ele assim: então tá bom, quem que você quer mandar? Ele falou: quero que você mande meu irmão comigo. Você não quer mandar Arão comigo? Manda meu irmão Arão comigo. Aí Deus poderia dizer assim: tem irmão, vale, e eu? Por que você não vai comigo? Mas Deus não falou isso para Moisés, porque o Moisés provavelmente diria: peraí, desculpa, Deus, desculpa, não fui eu que estabeleci isso, foi você que estabeleceu isso lá no Éden. Foi você que estabeleceu isso lá no Éden. Foi isso que o Senhor falou. O Senhor me disse que um homem mais a sua companhia é um homem sozinho. Mas não foi isso que Deus falou. E foi lendo isso que eu entendi que pessoas precisam de Deus, e pessoas precisam de pessoas. Vou repetir: pessoas precisam de Deus, e pessoas precisam de pessoas. Agora pensa, não existe uma relação hierárquica. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Não! Pessoas precisam de Deus, e na mesma unidade de medida, pessoas precisam de pessoas. Preste atenção nisso que eu estou falando. Não é que assim, pessoas precisam de Deus é mais importante que pessoas. Não, é igual. Até porque, não me entendam como herege, mas eu vou reportar o texto bíblico. Deus é abstrato para nós. Deus é abstrato para nós, não sou eu que digo isso. O apóstolo João diz que ninguém jamais viu Deus.
O apóstolo Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. Então como foi que vimos Deus? Como que a humanidade viu Deus, gente? Como que a humanidade entendeu, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 2? Nele há a plena convicção de quem Deus é. Como? João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como que Deus se revelou então, gente? Numa pessoa de carne e osso, chamado Cristo Jesus. Percebam isso? Percebam isso, gente? O homem mais Deus é igual a solidão, porque pessoas precisam de Deus, e pessoas precisam de pessoas. Deus resolveu se manifestar na dimensão de Deus e pessoas junto. Essa é a intercessão. Em Cristo nós temos intercessão da humanidade plena e da divindade plenas. Em Cristo, sim, um ser humano, Jesus, nascido do ventre de uma mulher. Jesus é quem torna Deus concreto para nós. Um homem, um ser humano, nós, seres humanos, somos sacramento da presença divina no mundo. Nós, seres humanos, precisamos de seres humanos que materializam Deus para nós. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, vai dizer assim: você diz que ama a Deus? Ah, balela! Você diz que ama a Deus a quem você não vê, mas aborrece o seu irmão quem você não vê. Ou seja, Deus e homem, essa junção. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Se você diz que ama a Deus que você não vê, mas aborrece o seu irmão que você vê, ou seja, não ama o seu irmão, você sabe o que você é? Um mentiroso. A sua espiritualidade é abstrata. Isso aí, gente, não existe. Ou tem um ser humano na sua frente, e nessa relação a presença divina está estabelecida, ou você não está vivendo cristianismo. Cristianismo é uma experiência comunitária. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. A salvação é pessoal, a experiência com Deus é pessoalíssima. Cada um de nós tem um encontro singular com o Senhor, mas o discipulado, o seguimento de Cristo, a caminhada cristã, a peregrinação espiritual é comunitária, é relacional. A espiritualidade do eu e Deus, gente, não corresponde à perspectiva bíblica. Pode esquecer, sabe, a gente não consegue olhar em nenhum momento na tradição religiosa cristã uma justificativa que corresponda. Deus é em nós através de Jesus, que não seja comunitária, que não seja relacional. Sabe, a nossa experiência humana, de acordo com Jesus, precisa ser coletiva e relacional. O Evangelho nos obriga a fazer um movimento na direção do próximo, senão não é o Evangelho. Quando alguém diz assim: eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Precisa de Deus, então está sozinho. Só precisa de Deus. Quando você vai lá no hospital visitar alguém, a pessoa fica sozinha, no final você fala assim: fica com Deus. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Quem se acha bom demais, a ponto de não poder repartir a vida com ninguém, quem não confia em ninguém, só confia em Deus, não vai encontrar Deus, porque provavelmente não é Deus que você quer encontrar sozinho. Você vai encontrar Lúcifer, você vai encontrar o diabo, porque quem toma apenas para si como referência é o divino, é o diabo, é Lúcifer. Nós precisamos de alguém na nossa frente, um outro, um que corresponda. Não é bom que o homem esteja só, não é suficiente que o homem esteja só. Eu e Deus é igual a solidão. Por quê? Por que Deus nos criou assim? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? E o que é ser imagem e semelhança de Deus? Deus não é sozinho, Deus é coletivo. Pensa comigo, Deus se manifesta no Pai, Deus se manifesta no Espírito, Deus se manifesta no Filho. Ou seja, Deus só se entende em coletividade.
Deus só se entende em coletividade. Deus não se conjuga no singular. Deus é coletividade em si. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós só somos enquanto somos coletivamente. Não é bom que o homem esteja só. Sabe, talvez isso tudo que eu falei para vocês aqui se resume numa palavra, numa frase. E essa frase não foi eu que inventei, mas me tocou assim profundamente. É de uma poetisa chamada Gabriela Mistral. Ela diz assim: procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo, nos encontramos os três. Vou repetir. Gente, preste atenção nisso aqui. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei o meu próximo, nos encontramos os três. Baseado nisso, é só a introdução, mas estou acabando. Eu quero destacar duas coisas importantes, baseado em tudo que eu falei. Eu queria aplicar para você. Em primeiro lugar, presta atenção: você não vai dar conta da sua vida sozinho. Se desarme, você precisa de ajuda. Não é bom, não é suficiente que o homem esteja só. Essa aqui é a palavra de Deus. Ou seja, sermos autossuficientes é nos boicotarmos de sermos felizes, gente. Sermos autossuficientes é mutilarmos a nossa essência, a nossa fenomenologia. Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Nós precisamos de outras mãos para nos ajudarem a dar conta da vida. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz o seguinte: melhor é serem dois do que um. Melhor é ter companhia do que estar sozinho. E um pouquinho mais à frente ele diz: porque um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nós precisamos, gente, de outras mãos. Nós precisamos de outras mãos para que a gente possa dar conta da nossa vida. Deixa eu falar para você, presta atenção no que eu estou falando. Você, nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda. E, gente, espera aí, é um ato de grandeza. É um ato de grandeza e de muita maturidade pedir ajuda. Pô, eu não consigo fazer isso sozinho. Você pode me ajudar? Pô, eu estou passando por uma dificuldade. Você pode vir junto comigo? Pô, eu preciso tanto que alguém cuide de mim. Você pode cuidar de mim? Gente, não é vergonha receber cuidado não. Sabe por quê? Porque é humano. Nós precisamos de gente. Gente precisa de Deus. Gente precisa de gente. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Não. Deixa que eu me resolvo. Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Deixa comigo. Não, eu dou conta. Fica tranquilo. Não é verdade. Gente precisa de Deus e gente precisa de pessoas. A gente precisa de ajuda. Deus nos fez assim, gente, necessitando uns dos outros. E quando eu quero ser sozinho, eu não recebo cuidado de ninguém, eu tenho vergonha para pedir ajuda. Sabe o que vai acontecer? A gente vai secando. Aqui fora está tudo legal, o sorriso no rosto bacana, mas por dentro seco. Porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. A gente vai secando, a gente vai se diminuindo, e aquilo em mim que carece cuidado para crescer, me engole, me destrói. Por quê? Porque eu não pedi ajuda, ou eu pedi ajuda e era tarde demais. Se você tivesse vindo, sabe, um mês antes, teu casamento não tinha acabado. Puxa vida, quantos casamentos chegam no gabinete comigo que eu falo: cara, o que você veio? Você veio para celebrar o enterro? Não tem o que fazer. Por que não falou antes? Sabe o orgulho? Eu dou conta. Sabe o... Não, deixa comigo. Você não dá conta. Nós não damos conta sozinhos, gente. Nós não temos condição de fazer isso sozinho, porque Deus criou a gente assim. Não é bom que o homem esteja só. E se você tivesse vindo na consulta um mês atrás, o diagnóstico não seria de não posso. Um mês. Não, tá tudo bem. Eu escondo minhas dores.
Não, está tudo bem, eu dou conta. Em direção à morte nós estamos indo. Se você tivesse confessado a sua tentação e não o seu pecado, agora eu não teria que lidar com os seus cacos, eu poderia lidar com a sua tentação apenas. 1 Tiago 5,16. Confessar as vossas faltas uns para os outros para serem curados. Que a gente aprende com Tiago 5,16, gente, que perdão é vertical. Se confessar as vossas pecados diante de mim, eu sou fiel e justo para perdoar. Se a gente perdoa, a gente confessar para Deus é perdão. E aí é confessar, está tudo certo, é nova criatura, é isso que ele pede. Mas a cura é horizontal. Se confessarmos as nossas faltas, confessar as vossas faltas uns para os outros para serem curados, a cura na horizontalidade. Nós não damos conta disso sozinho, meu querido, você precisa de ajuda. No nome de Jesus eu falo para alguns aqui essa noite: não deixe o teu orgulho te matar. Você vai morrer engasgado. Não deixe o teu orgulho. Eu me basto. É um mantra, sabe, que muita gente repete aqui depois que o divórcio rasgou o coração, que a família acabou e deixou você jurando que nunca mais deixaria alguém chegar perto. Mas enquanto garante que não precisa de ninguém, o seu quarto ecoa o som de uma solidão que dói mais alto do que uma discussão conjugal. Lá dentro você sabe, lá dentro no seu choro, gente precisa de Deus, gente precisa de gente. Se desarme, você precisa de ajuda. Eu dou conta. Talvez é o que diz o empresário aqui, sabe, o empresário que vê na sua empresa crescer e não percebe, por exemplo, que a sua alma encolhe. A empresa cresce, a alma encolhe. Você tem trocado a mesa da comunhão por planilha, por resultado, por dinheiro, por recompensa, e agora a planilha marca lucro, e agora a visibilidade diante da sociedade é a melhor possível, mas o peito marca solidão, o peito marca dor. Ei, cuidado, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, e perder a sua alma, e perder a sua história, e perder o seu amor, a sua pulsação por vida. Nenhum sucesso vale mais do que um buraco que você sente no peito, porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. No nome de Jesus, se desarme, você precisa de ajuda. Deixa comigo, eu resolvo, sabe, é o que você fala, pensando que consegue sozinho vencer a luta contra a depressão, que você não chama de depressão, diga-se de passagem, não, é só uma tristezazinha, cuidado, não, deixa comigo, vai passar, um remedinho me dá conta, deixa comigo, vai passar, é pontual, é um sorriso no culto, é uma alegria estampada para todo mundo ver, mas só você sabe o buraco que está no seu coração e as lágrimas do seu quarto. Eu estou orando, fique tranquilo, eu estou buscando. Talvez é hora de sair do secreto e ir em direção ao outro. Tem gente que atrás de uma espiritualidade, e eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, em nome de Deus, está indo em direção a abraçar a depressão. Gente precisa de Deus e gente precisa de pessoas. Gente precisa de Deus, gente precisa de pessoas. No nome de Jesus, se desarme, peça ajuda. Eu prefiro ficar na minha casa. Eu prefiro, talvez essa é a sua fala, por inclusive ter tido uma história ruim, ter se ferido com a igreja, ter se ferido com a relação. Mas é a 5ª vez que eu me firo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar no escurinho da igreja, não é do cinema, no escurinho da igreja. Eu fico no escurinho da igreja, eu me respondo, eu falo assim: agora eu não quero mais saber de igreja, só eu e Deus, só eu e Deus. Está sozinho, cuidado, mas Deus é igual à solidão. Gente, olha só, deixa eu falar para você, eu sei que isso é um fenômeno na nossa igreja, é um fenômeno em um monte de lugar. Deus nunca pensou em igreja como um lugar de perfeito, não, gente.
Tem muita gente que vem para cá machucado, e vem mesmo. Deus nunca pensou na igreja um lugar de perfeito, mas de perdoados, de redimidos. E sim, às vezes a gente se machuca dentro dela, mas a cura também passa por ela. Gente precisa de Deus, gente precisa de gente. No nome de Jesus, você precisa de ajuda, se desarme. Não é bom que o homem esteja só. Não é suficiente que o homem esteja sozinho. Será que nós já chegamos no ponto de discordar de Deus? Por que discordar de Deus? Tem gente que discorda, quer ver? Vê se você já não escutou assim: antes só do que mal acompanhado. Não, é melhor estar mal acompanhado. Gente precisa de Deus, gente precisa de gente. No nome de Jesus, é momento hoje, inclusive, de a gente entender que a gente precisa pagar um preço de sermos um só coração no Senhor. Mas fulano me espeta, mas eu tenho um problema. Tu acha que tu é o santinho? Tu acha que tu vai ser só alegria, só flor para os outros? Gente, a verdade, a realidade, nós somos diferentes. Nós temos dificuldade. Viver em igreja, viver em família, viver em relação. Presta atenção, cuidado, porque punhalada nas costas, você não recebe de gente longe de você não. Só recebe de quem te abraça. Quanto mais perto você está de gente, mais potencial você tem de se machucar dessa pessoa que você está perto. E tudo bem, só vamos alinhar a expectativa. Sabe por quê? É assim que Deus nos criou. Você tem duas possibilidades: ou você se afasta e mutila a sua identidade, porque a sua identidade é formada na relação com o outro, inclusive pela anti-imagem do outro, ou pelo próprio outro, afirmando a imagem dele. Ou seja, eu olho para o cara e falo assim: pô, isso aqui eu não concordo. Ou seja, se você não concorda, você está formando a sua identidade a respeito do contrário. Pô, isso aqui é muito legal nesse cara aqui. Então eu pego e formo a minha identidade em consonância com o cara. Quando você se afasta das relações, você, ok, você não se espeta, mas em contraposição, você deixa de ser. É uma questão ontológica, porque gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Eu preciso perguntar para esse primeiro ponto aqui. A primeira pergunta é: quem são as pessoas que te dizem verdade? Quem são elas? Elas existem na tua vida? Ou todo mundo que te confronta e revela para você um déficit seu é gente chata, é gente inadequada, é gente insuportável? Existe alguém? Hoje mais cedo eu queria convidar todo mundo para estar aqui semana que vem. Eu queria muito que você tivesse. Nós estamos começando com um projeto. O nosso projeto no Atitude Vision, que é às 6 horas da tarde, é junto com o livro Fazedor de Discípulos, trabalhar discipulado. E hoje à tarde nós aprendemos: discipulado é o processo pelo qual as pessoas se relacionam para se parecerem com Cristo, com o objetivo e propósito de serem enviados. Marcos capítulo 15, versículo 13. Preste atenção nisso. Nós somos forjados à imagem de Cristo, tendo contato com o erro, tendo contato com o acerto e afiando ao outro, como diz inclusive o autor da carta aos Provérbios: um amigo afia o outro, assim como o ferro se afia. Ou seja, sai atrito de vez em quando, gente, mas se afastar disso é mutilar a identidade. A pergunta que eu te faço é: quem te confronta? Quem são as pessoas que te dizem verdade? A segunda pergunta é: a quem você pede ajuda? A quem você pede ajuda? Existe alguma coisa na sua vida contra a qual você esteja lutando e perdendo a batalha? Porque você está lutando sozinho? Existe alguma coisa na sua vida? E eu preciso falar para você: está na hora de pedir ajuda. Por quê? Porque gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Procurei a Deus e não encontrei. Procurei meu próximo e encontramos os três. Se em primeiro lugar, então, você precisa de ajuda, em segundo lugar eu destaco, sabe, que tem algo que lhe cabe para sair da solidão. E eu queria destacar em segundo lugar: não existe aproximação se você entender que você precisa se ajudar.
Se em primeiro lugar você precisa de ajuda, em segundo lugar tem algo que lhe cabe. O que eu falo é que não existe aproximação sem liberar perdão. Essa é a ajuda que você pode fazer. Sem liberar perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Veja, existe uma lógica retributiva aqui, existe uma relação horizontal que é resposta, é consequência de uma relação de um perdão vertical. Esse perdoem-se uns aos outros segue um modelo, porque Deus nos perdoou. Perdoem-se mutuamente, ou seja, a lógica é: não existe humanidade sem comunidade, porque somos seres relacionais, mas também não existe comunidade sem perdão, sem abrir mão, sem o fruto da graça chamado perdão, que perdão é um aumentativo de perda, é perda muito grande, ou seja, não faz lógica. Agora preste atenção nisso, sobre essa realidade do perdão. Mateus capítulo 18, ele dá esse grande exemplo que de fato é perdoar, e aí é como nós podemos nos ajudar, porque nós nos afastamos do outro quando as relações são cerceadas, quando as relações são cortadas, e Jesus nos ensina bravamente a respeito do que fazer e de como podemos fazer. Mateus capítulo 18, versículo 23 diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos, e quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Vem cá, aqui a metáfora é: o rei é Deus, esse que dava devendo uma enormidade de quantidade de prata, somos nós como referência, e nós vamos acompanhar a história, só estou dizendo quem são os personagens. Esse trouxe uma enorme quantidade de prata, devia uma enorme quantidade de prata, foi trazido a Deus. Versículo 24 diz o seguinte: como não tinha condição de pagar, ou seja, como nós não tínhamos condição de pagar o Senhor, o rei, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou. Esse servo estava devendo essa enorme quantidade de prata, que não podia pagar, se ajoelhou diante daquele rei de Deus e se implorou assim: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo, quando viu aquela cena, teve compaixão, sentir dor com compaixão dele, e cancelou a dívida e o deixou ir. Aqui é um primeiro passo do perdão. Lembra que eu acabei de ler Efésios capítulo 4, assim como Deus nos perdoou, nós precisamos perdoar o outro, senão não tem vida, senão a gente cerceia as relações, e um homem mais Deus é igual a solidão, um homem mais Deus mais o outro é igual a plenitude, nos encontramos os três. Então o primeiro fato, a primeira referência aqui é esse lugar onde a gente foi a Deus com uma dívida impagável, não tinha que ser feito, não tinha o que fazer, e essa dívida impagável, o rei olhou para a gente e falou assim: ó, você deve, você vai ter que, a tua vida está comprometida, você vai ser preso, a vida da tua família vai estar comprometida, eles também vão ser presos, vão ser escravos também. Mas a gente olhou para Deus e falou: Senhor, me perdoa, e Deus falou assim: tudo bem, eu tenho compaixão disso. Na verdade a conta foi paga por ele próprio, né? A conta foi paga. Aqui está o perdão de Deus, é o perdão de uma dívida impagável. Mas o texto continua: mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos. Aquele servo acabou de sair do palácio do rei, sendo perdoado de uma dívida impagável, saiu e no pátio do salão do rei ali encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, perto da dívida que o cara tinha, era uma mixaria. Lhe devia 100 denários. E aquele cara que acabou de ser perdoado agarrou aquele que o devia 100 denários e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. E aí a próxima afirmação é a antítese do que o rei fez com ele. Diz que mas ele não quis. Quem é responsável por essa amargura que está dentro de você? Mas ele não quis. Essa amargura de quebrar relação, de amigo, porque quem deve para a gente de verdade é amigo.
A expectativa que é frustrada não é do ladrão. Se o ladrão te roubar, era a expectativa que você tinha dele. Não vai frustrar em nada, não vai mudar nada aí dentro. Mas o amigo dói. Mas o lugar onde você foi criado dói. E aquilo te machucou. E não adianta. As frustrações vão vir de quem a gente deu o coração, gente. É isso. Sabe o que esse cara fez? Apesar de ter sido perdoado por Deus, ele olhou para aquele cara que feriu ele, e ele tinha possibilidade de deixar ir, mas ele fez uma opção. Ele fez uma opção pela dor, mas ele não quis. Quem é responsável pela mágoa que está no nosso coração é nossa. Nós somos responsáveis, mas todos conseguem se livrar dela. Quem não perdoa é porque não quer ser feliz. Tem gente que faz da falta de perdão um veneno que pensa que está dando para o outro, mas é ele que está ingerindo. Todo dia comendo um pouquinho, todo dia comendo um pouquinho. Eu não perdoo o que ele fez está errado, e realmente está errado. Mas preste atenção, perdão é irmão gêmeo da graça. Inclusive nos radicais gregos são assim. Perdão e graça são a mesma coisa. O que é graça? É favor e merecido. Então não tente encontrar lógica no perdão, encontre graça. Não encontre lógica. Ah não, mas eu quero ir com justiça, então vai com justiça, mas se envenena diariamente. Mas ele não quis, e o texto diz, ele não quis. E o que acontece com quem não quer deixar ir? Porque perdoar é deixar ir, gente. Perdoar é liberar, perdoar é deixar de carregar defunto das costas. Esse defunto vai te matar, mas não, em nome da justiça, a gente morre abraçado com o defunto. Não se abra novas possibilidades, não abre a porta para novas relações, não abre a porta para um novo recomeço, em nome da justiça. Tem razão, mas morre com a tua justiça então. Ele não quis, e diz o texto, ele continua dizendo, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Deus chamou esse cara e falou, cara, eu cancelei tudo que você tinha. Você não deveria, disse Deus aqui, o rei, ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o texto está falando, só não consegue perdoar quem não entende o quanto foi perdoado. São dois pesos, duas medidas que você está usando, e o pior, contra você. Só não consegue perdoar quem não entende o quanto foi perdoado. Ah, eu não perdoo o que fizeram comigo. Mas veja, eu fiz tudo de errado, eu pintei e bordei, eu fiz tudo que não podia, e eu fui à presença de Deus, e Ele rasgou a minha seda e me disse, eu te perdoo. Aí vem meu vizinho, minha sogra, minha ex-mulher, uma irmã, um tio, e fala comigo, eu falo, eu não perdoo. Peraí, aqui Deus me perdoa de uma dívida impagada, e aqui do outro lado, eu não posso perdoar o meu vizinho, eu não posso perdoar quem me machucou. O Senhor me chama a mim, a você, e diz assim, servo mau, eu te perdoei, eu te dei salvação, eu te dei uma vida, eu te batizei, você tem uma célula, você tem uma igreja para pertencer, você tem uma vida para viver, e você não pode perdoar seu pai, você não pode perdoar seu filho, você não pode perdoar o seu ex-sócio, você não pode perdoar seu ex-marido, você não pode perdoar, você não poderia ter misericórdia, ou seja, sentir a dor junto comigo do seu próximo, assim como eu tive com você. Sabe? Só tem dificuldade de perdoar quem não foi perdoado, ou pelo menos quem não tem consciência do perdão. Mas quem já foi perdoado por Deus, já está lotado de perdão. O mesmo sangue de Jesus que te perdoou, é o que te faz perdoar. Não tem como entendermos o quanto fomos perdoados por Deus, e não perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Queria chamar o pessoal do Ministério de Louvor aqui. Eu queria terminar com uma história que uma vez já contei aqui. É a história de uma mulher que você consegue encontrar na internet. Ela é holandesa, o nome dela é Corrie ten Boom. Não sei se vocês já ouviram falar nela. A Corrie ten Boom morreu há pouco tempo. O pai dela era dono de uma joalheria, e ela vivia na época do nazismo, Segunda Guerra Mundial. O negócio estava feio, e ela, Betsy, sua irmã, elas moravam na Holanda, e elas resolveram, junto com seu pai, esconder judeus numa porta falsa que tinha na joalharia. Elas esconderam judeus, e o que aconteceu é que os nazistas, eles descobriram,
E um pouco antes da guerra acabar, eles entraram lá e levaram todo mundo para o campo de concentração. E lá o que aconteceu foi a pior coisa do mundo. Eles foram machucados, foram castigados. Sua irmã Betsy e seu pai morreram na mão dos nazistas. E ela saiu de lá, ela foi a única que conseguiu se libertar. E quando ela se libertou, ela começou a ir pela Europa inteira pregando o evangelho, dizendo: nós precisamos perdoar quem nos machucou. Era essa a história dela. E no caso dela, nós precisamos perdoar os nazistas, nós precisamos perdoar quem nos machucou. E ela conta uma história, meu Deus, que história! Essa história mexeu demais comigo. Ela conta uma história muito forte sobre perdão. Eu vou ler para vocês. Foi numa igreja em Munique, e ela falando, onde eu estava pregando em 1947, que de repente o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestido um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom, amassado entre as duas mãos. Num instante estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No outro instante, um uniforme azul, o cap estancado com a caveira e duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez. A sala enorme, com as severas luminárias no teto, as pilhas patéticas de vestido e sapato no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem. Ela estava diante do seu algoz ali na plateia, gente. Eu estava passando nua diante desse homem. Eu pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando, o fino pergaminho da sua pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa por ocasião da ocupação nazista na Holanda, durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração em Ravensbrück, para onde fomos enviados. Agora, ele estava diante de mim, no final do culto, depois que eu tinha acabado de pregar, mãos estendidas. Que bela mensagem, for. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, desde minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes, e o meu sangue parecia ter congelado. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra? Ele dizia. Fui guarda lá. Mas depois disso, continuou ele, tornei-me cristão. E eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá. Mas eu gostaria de escutar da sua boca também, Forre. Olha isso. E com a mão estendida outra vez, ele perguntou: você me perdoa? Eu fiquei paralisada, eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morreu na mão desse homem. Como assim? Morreu naquele lugar? Será que ele podia pagar essa morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu já achava que tinha perdoado a todos, pregava sobre isso por toda a parte da Europa. Eu, um exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor de carne e osso na minha frente. Não podem ter passado mais do que alguns segundos, ele em pé, com sua mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas. Enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive de fazer em toda a minha vida, eu não tinha opção, eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito: se perdoamos a todos o que nós ferimos, nós temos parte com o Senhor. Se não perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu, com o coração dominado por frieza. Entretanto, preste atenção no que ela falou agora. Eu não posso desenvolver, mas aqui tem um princípio: perdoar é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Perdão não é escolha, é decisão. Jesus, ajuda-me, supliquei silenciosamente.
Eu posso pelo menos levantar minha mão, pelo menos isso, eu posso obedecer, é o que ela está falando, eu não preciso sentir, eu posso obedecer, eu posso pelo menos levantar a minha mão, dá-me o sentimento depois. Tem gente que pensa que tem que sentir antes para perdoar, esquece isso, rapaz, para de se envenenar, é veneno. Eu posso apenas levantar a minha mão, você me dá o sentimento depois. Então, sentindo-me um robô, presta atenção, automatizado, não sentido, você falso, é isso mesmo, gente, presta atenção, quebrar as relações é mutilar a identidade, quebrar as relações é comer veneno. Então eu senti-me um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me estava estendido, e enquanto fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas, e em seguida esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo com todo o meu coração. E por um longo instante, segurando a mão do outro, ali estava o ex-guarda e assassino e a ex-presidiária redimida pelo sangue de Jesus. Eu posso te dizer que eu nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Porra, você me perdoa? Mãe, como é que eu vou te perdoar? Depois de você ter me rejeitado no ventre, depois de você ter falado que eu não ia dar para nada, depois de você ter falado aquilo tudo para mim, me jogado fora, eu fui criado por outro, sem amor, sem carinho, como eu vou te perdoar? Talvez essa é a sua fala hoje. Fora, você me perdoa? Você traiu a minha mãe, pai. Você me abandonou, você traiu a confiança da nossa família. Talvez essa sua fala, meu querido, perdão é algo que fazemos independente da temperatura do coração. Sabe o que o Senhor está pedindo para você hoje? Estende a mão, pô. Estende a mão. Fora, você me perdoa? Perdoar você? Você se disse como meu líder espiritual, pastor sobre a minha vida, e você só soube tirar a minha lã. Na hora que eu precisei de cuidado, você esteve longe de mim. Na hora que eu pensei que eu tinha um pastor, eu percebi que eu tinha um aproveitador. Talvez essa é a sua fala hoje. Deixa eu falar um negócio para você, meu querido, essa não vai ser a primeira nem a última vez. Sabe por quê? Nós somos um pouco espinho, mas eu tenho que te falar algo. Deus colocou algo na nossa essência. Não é bom que o homem esteja só. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Se mutilar as relações e refazer a história, independente da temperatura do coração, é um bem que você faz ao outro, mas sobretudo é vida que você está ganhando. Eu quero mudar de música. Eu quero cantar que a gente cantou hoje de manhã. Em Dó maior mesmo, acho que é Dó maior. Eu não sei, pega o tom que tem que ser. Presta atenção, duas coisas. A primeira coisa que eu quero pedir para você é: ninguém está pedindo hoje para você abrir e amar nas emoções. Hoje, o que Deus está pedindo para você é: estenda a mão, independente da temperatura do coração. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. O apóstolo Paulo diz: livrem-se de toda amargura e de todo ressentimento. Aí ele dá a bula depois: sejais compassivos, amorosos e perdoadores. Mas como que eu vou me livrar de toda amargura e todo ressentimento se eu estou amargurado e ressentido? Como que eu vou lidar? Eu simplesmente vou ser compassivo e perdoador? Ou seja, eu vou ser falso? É isso que o apóstolo Paulo está falando? Não, ele está estabelecendo um princípio. O princípio é: eu faço para sentir, eu não sinto para fazer. Você percebe? Até que ponto o coração, a mão vai ficar estendida, a história da sua vida mutilada, com uma mão estendida, e você fala assim: em nome da justiça, eu não estendo a mão, vai morrer sozinho, cara. Você me perdoa? Quanta gente aqui Deus tem sonhos, quanta gente aqui Deus tem ministério incrível, grande para fazer,
mas por causa de uma decepção, faz com que você esteja se escondendo por aí. Meu querido, Deus te ama, Ele ainda conta contigo. Então, no nome de Jesus, para de ser orgulhoso. Fala assim: opa, peraí, o que fizeram comigo não representa quem Deus é. Porque hoje tem um desmanchado aqui fora. Você me perdoa? Como que eu vou te perdoar? Você não disse que é Deus? Olha o que você fez comigo. Sabe qual é o teu problema? Você projetou a falibilidade humana e deu status disso a Deus. E por causa disso a tua crise é com Deus. No nome de Jesus, Deus não tem nada a ver com isso. O próprio Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então para de viver uma vida pela metade. O que Jesus fala para mim e para você hoje: está na hora de voltar onde eu parei, está na hora de voltar onde eu caí, está na hora de refazer as relações, para que o nome de Jesus seja glorificado, e assim a bandeira do Evangelho possa ser alçada para vivermos a vida plena que só Ele pode nos dar. Dê o primeiro passo. Escolha perdoar. Perdoar é deixar ir. Apelo número 1. Eu não sei qual é a sua decepção com as relações. Está na hora de voltar e refazer, independente da temperatura do coração. Apelo número 2. Se abra para que o outro possa entrar. E aqui eu estou falando com gente decepcionada com as relações. Estou falando para casamentos que deram errado, que precisa voltar. Eu estou falando para casamentos que acabaram por algum motivo. Infelizmente a coisa não era para ser, mas foi quebrada totalmente. E você fala assim: eu me resolvo sozinho. Eu e Deus somos mais. Você e Deus é igual a solidão. Se abra, o Senhor tem melhor para você. Eu estou falando aqui para gente que é decepcionada com a igreja, com o Evangelho. Você não vai dar conta sozinho. Para de se esconder atrás das malhadas. Jesus te achou hoje. Jesus te achou hoje. E Ele fala: volta, volta, para de se prostrar. O Senhor tem algo ainda para você. Te convido a ficar de pé nesse momento. Eu não sei essa letra. Se for, eu vou falar só a primeira, você vai. É que eu estou sem. Vamos cantar? Vamos cantar? Um pouquinho mais rápido. Jesus.